Vamos olhar para os números dessa paralisação com a Débora Oliveira, nossa analista de economia. Tudo bem, Débora? Bom dia, Carol. Bom dia para todos, na medida do possível. Pois é, tudo bem nada, né? Porque a situação aqui em São Paulo está caótica, como a gente está acompanhando, por conta dessa paralisação. E quando a gente olha para metrô e trens em São Paulo, o que os números nos revelam, Débora? Quando a gente olha, por exemplo, para prejuízo ou lucro, o que a gente pode trazer de relevante para quem está nos acompanhando? Uma das pautas, inclusive, dessa greve é justamente contra as privatizações. É uma das coisas que eles vêm também batendo nessa tecla, além de outros motivos, contra a privatização. Por outro lado, a gente tem um governo defendendo a privatização e ele alega, claro, questões de números das empresas, CPTM e Metrô de São Paulo. Eu vou trazer aqui quais são esses números para a gente entender que prejuízos são esses, então, que, por exemplo, o governo de São Paulo alega que CPTM e que Metrô, eles chegam a dar. O que acontece? CPTM, operação de trens aqui em São Paulo, somente esse ano, esses são os dados desse ano, ou seja, em 9 meses, o que a gente teve aqui no primeiro semestre, praticamente, de 2023. Um prejuízo de mais de 381 milhões de reais. E não fechamos 2023. Isso é referente a mais de 111% em um ano, se fizer a comparação anual. Em receitas, o que acontece? Houve uma queda de 16% nesse ano. E essa questão da receita está muito atrelada à pandemia, porque nem CPTM e nem Metrô de São Paulo conseguiram retomar a movimentação do período de pré-pandemia, onde mais de bilhões de passageiros eram transportados. Mas, em compensação, a gente aumentou os custos em 13%, como também os custos com aluguéis, em mais de 21%. Isso CPTM. Falando agora de Metrô de São Paulo, que é a próxima tela, são dados das próprias empresas divulgados, tá? O prejuízo do Metrô de São Paulo, que transporta a quantidade maior de passageiros, em 9 meses, 925 milhões de reais. É uma alta de 1% em um ano, e receitas, até teve um aumento de 2%. Só que olha só também o aumento que teve de custos, 15%, e de gastos com aluguéis, 25%. Ou seja, é uma matemática que não bate. Você até tem um pouco de aumento de receita, mas o custo operacional é muito maior. Ou seja, o argumento do governo ao falar em privatização de metrô e CPTM é esse prejuízo, esse custo que o Estado tem no momento, quando a gente olha para o balanço das operações, tanto do metrô quanto da CPTM, ou seja, não é uma operação saudável no momento. Não é uma operação saudável, não apenas nesse ano de 2023, como também, claro, os outros anos anteriores. A Débora, tivemos o fator pandemia, o fator pandemia estava trazendo números ainda piores do que o que a gente está vendo aqui, mas são estudos lá de trás que mostram, o governo de São Paulo fala muito sobre isso, sobre essa questão do prejuízo dessas companhias. Perfeito. Mas aí tem um outro ponto, né, Carol? A gente precisa também pensar na fiscalização dessas privatizações e no funcionamento disso, que é uma das pautas e é interessante realmente, é válida, de quem trabalha realmente lá, além da manutenção dos empregos. Por outro lado, também já tem uma manifestação da Associação Comercial de São Paulo, que diz que nesse dia de hoje, dia 28, por causa dessa paralisação de 24 horas, o prejuízo vai ser de em torno 60 milhões de reais. E por que isso? Porque pessoas deixam de circular como antes, no período em que a gente está ali, em vésperas, né, de compra de final de ano e tudo mais, ou seja, as pessoas deixam de circular, já tem escolas aí suspendendo aulas, ponto facultativo decretado pelo governo de São Paulo, pessoas que não conseguem chegar até o seu trabalho, você não consegue colocar o funcionamento normal do seu estabelecimento e quando consegue, você não tem a circulação normal, né, das pessoas. A Associação Comercial de São Paulo também alega que essa seria uma pauta, que seria uma manifestação, uma greve política, o governo de São Paulo também tem falado sobre isso, é a opinião deles ali, né, trazendo numa nota que já foi emitida, repudiando essa manifestação e alegando prejuízo de 60 milhões de reais para todo o comércio da capital paulista e região metropolitana. A Associação Comercial, que falou na última paralisação no prejuízo em torno de 55 milhões, agora fala em 60 milhões, porque também tem fim de ano, né, com o final do ano. Exatamente isso, onde a tendência é aumentar cada vez mais a circulação em compras, né, no final do ano. Débora está de olho nos números. Daqui a pouquinho ela volta para conversar sobre esse e outros assuntos aqui no Novo Dia.